Graças a paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E olha, hoje a gente vai dar continuidade à devocional Fruto do Espírito. E qual o gomo de hoje? Fidelidade. Logo depois da vinheta a gente volta e aproveita a vinheta, ó. Se inscreve aqui embaixo, curte, compartilha. Eu quero saber o que você está achando dessas devocionais. Eu volto logo depois da vinheta. Graça e paz, queridos, tudo bom? Pastor Alexandre aqui. Estou aqui de volta para te trazer mais uma devocional do Fruto do Espírito. Algumas semanas atrás Deus colocou no meu coração de falar sobre o fruto do Espírito. E aí nós pegamos cada característica, cada gomo, eu chamei de gomos do fruto do Espírito, que são 9, e comecei a explicar cada um deles aqui no nosso canal. E aí eu vou colocar aqui em cima um card em algum lugar para que você possa visitar as devocionais onde eu falo do fruto do Espírito. E hoje o gomo que a gente vai falar é a fidelidade. Amém, querido? Nós já vimos 6 gomos do Espírito. Nós já vimos amor, paz, alegria. Eu estava explicando na semana passada que esses 3 gomos, eles têm muito a ver com algo que vem diretamente da parte de Deus e é plantado em nós como base, para que dê condições de criar os outros gomos. Amém, queridos? Todos os gomos vêm da parte de Deus, todos os gomos estão latentes em Deus. Esses 3 primeiros, o amor, a paz e a alegria, eles falam muito de características básicas para que eu possa desenvolver o fruto do Espírito. Então, amor, alegria e paz são básicos para que você possa verdadeiramente desenvolver os outros gomos. Eles vêm da parte diretamente de Deus. Deus planta em nós esses gomos para que a gente consiga desenvolver. Daí a gente tem longanimidade, bondade e benignidade. Esses 3 gomos, eles têm muito a ver, eles vêm da parte de Deus. Deus é longânimo, benigno e bondoso e Deus coloca em nós para que a gente possa usar isso para os nossos irmãos, para os nossos semelhantes, para as pessoas. Tem muito a ver com a nossa atuação, as nossas obras, aquilo que a gente faz na vida das outras pessoas. Porém, esses 3 que a gente vai começar agora, que é a fidelidade, mansidão e domínio próprio, vem da parte de Deus, é latente em Deus que Deus é fiel, Deus é manso, que Deus ele tem domínio não só dele próprio, porque ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele é Deus, ele é absoluto. Então, assim, vem da parte dele, é latente nele, porém, elas têm muito a ver conosco. Mudança de comportamento em nós. Mudança, amado, de caráter, porque fruto do Espírito tem que provocar mudança de caráter. Não adianta você fazer muita obra sem ter mudança de caráter. Fruto do Espírito muda caráter do crente. Se você não tem mudança de caráter, é sinal que você não produziu o fruto do Espírito. Amém, querido? E hoje a gente vai falar de fidelidade. E o que quer dizer fidelidade? Fidelidade quer dizer que é firme propósito de cumprir completamente aquilo que se prometeu. Vou repetir. Firme propósito de se cumprir completamente aquilo que se prometeu. A fidelidade ela tem a ver com aquilo que eu prometo e com aquilo que eu vou cumprir. A fidelidade ela tem a ver com aquilo que eu coloco na minha vida como voto, como promessa e cumpro isso. Eu vou até o fim, eu cumpro aquilo que eu prometi. Nós vimos isso na vida de Jesus, é inegável, né? Como servo, ele desceu lá das alturas e sofreu, padeceu por nós. Ele foi morto com morte de cruz por mim e por você. Não há do que se falar sobre a fidelidade de Cristo Jesus. Não há o que se duvidar o quanto Deus é fiel.
Aliás, a Bíblia está recheada de palavras sobre a fidelidade de Deus. Eu tenho para mim que cada livro que você abre exalta, enaltece e fala da fidelidade de Deus. E na sua maioria diretamente, de forma direta, atribuindo o adjetivo fiel ao próprio Deus. Então, querido, eu já quero começar falando para você o seguinte: você quer desenvolver fidelidade na sua vida? Imite Jesus, imite o próprio Deus, observe como Deus procede. E aí começa o pessoal do mimimi: ah, pastor, mas Deus é perfeito, como que eu vou imitar Deus? Querido, vai ler a Bíblia, leia a Bíblia. Paulo fala assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ontem eu conversava com um pastor amigo meu sobre o nível dos crentes atuais, o nível da liderança, o nível dos pastores está muito baixo, o nível está muito baixo, tudo é difícil, tudo é quase impossível, ninguém é perfeito, não julgueis para que não sejais julgados. Amado, vamos parar com isso. Amado, nós erramos sim, nós somos dotados de humanidade sim, nós temos falhas sim, somos seres humanos, porém, querido, isso não nos impede de tentarmos, de buscarmos, de irmos atrás de uma vida mais comprometida com Deus. Então, imite o Senhor. Tem um livro antigo, eu já falei ele em algumas devocionais aqui, que diz: Em seus passos, o que faria Jesus? Esse livro é tremendo, se você puder ler esse livro, leia. É capaz de você encontrar ele em PDF na internet, porque ele é muito antigo, talvez ele já não venda mais. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ser fiel é imitar o próprio Deus. Ser fiel é imitá-lo. E de repente você vai falar assim: mas pastor, como é que eu vou imitar a Deus? Querido, é só você olhar como Deus procede. Leia a palavra, leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você tem a referência de como Deus procede, de como Deus age, como Ele faz. E tudo que Deus quer é que eu e você sejamos imitadores dele. Ou seja, que as nossas tomadas de decisão sejam tomadas de decisão como Ele tomaria. Que as nossas atitudes sejam como as dele. Isso não é pecado não, querido. É imitá-lo. Somos filhos dele. Lá em Gênesis capítulo 2 diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança. A palavra imagem no original fala de caráter. Deus colocou em nós o seu caráter. Deus colocou em nós semelhança. Ou seja, nós podemos sim ser justos na medida do possível, no nível da nossa humanidade. Nós podemos ser bondosos, nós podemos ser benignos, nós podemos gerar amor, nós podemos sim, amado, ter paz, ter alegria, sermos fiéis, mansos e termos domínio sim sobre todas as coisas que estão sob a nossa alçada. Amém, querido? Eu quero ler algumas passagens bíblicas aqui. Eu quero ler o Salmo 86:15. Olha que salmo tremendo. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Esse texto vai dizer que Deus é compassivo, é bondoso, é tardio em irar-se, misericordioso e que Ele é fiel. Fiel. Imite a Deus. Imite a Deus. Existem alguns personagens bíblicos que nós podemos falar de fidelidade. Noé, por exemplo, que é um personagem que eu tenho tratado na série Gênesis. Noé, ele foi considerado fiel, porque em meio a uma geração completamente destruída, destituída da graça e da glória de Deus, ele conseguiu se manter fiel. Ele foi firme no propósito dele. Ele completou a arca, ele fez a arca, ele construiu a arca, ele passou 360 dias dentro da arca, em meio a um dilúvio, e ele resistiu. Ele é fiel. Podemos falar de Ana. Ana também foi fiel, uma mulher, uma profetisa na sua tribo, uma tribo quase que insignificante. Ana, ela ia para o templo, ela cumpria os seus papéis, querido. Não há do que duvidar desses homens e dessas mulheres de Deus. Nós podemos falar de Daniel. Daniel foi um jovem fiel.
Você que é jovem, que acha que, não, eu tenho que viver a vida. Não, é possível sim ser fiel. Daniel foi fiel, ele foi levado cativo. Daniel tinha todos os motivos para se manter infiel. Ele podia estar chateado, ele podia estar triste, ele podia estar completamente arrasado por estar sendo arrancado da sua nação, estar sendo levado cativo por um rei pagão que era Nabucodonosor. Mas presta atenção, Daniel se manteve fiel. Até na sua alimentação Daniel foi fiel. Ser fiel é fazer votos e cumprir votos. Sempre que possível, amado, cumpra tudo aquilo que você promete. Eu quero ler mais uma palavra para você que está em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 11. Olha o que diz. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Esse texto está dizendo que o próprio Deus é fiel. Ele é a fidelidade em pessoa, se assim nós podemos falar. Então ele não pode negar-se a si mesmo. E a Bíblia ali, por que eu li esse texto? Porque ele diz o seguinte: se você for infiel, se eu for infiel, Deus permanece fiel. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, querido, põe uma coisa na sua cabeça. Para que você seja fiel, você tem que andar com Deus. Ele é o espelho perfeito da fidelidade. Ele é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Isso significa que Deus não pode entrar em contradição com seu próprio caráter, com Ele mesmo, porque Ele é a própria fidelidade em pessoa. Então, querido, que possamos ser fiéis, que possamos buscar essa palavra, que possamos buscar fidelidade para as nossas vidas. Fiel nos dízimos, fiel nas ofertas. Essa semana eu coloquei um post sobre a ponta do iceberg. Não ser dizimista é só a ponta do iceberg de muita infidelidade na sua vida. Infidelidade em todas as áreas. Sim, querido. Quer você goste, quer você não goste, quer esse assunto te incomode profundamente, sim, seja fiel nos votos que você tem, seja fiel nas suas orações, seja fiel àquilo que você pede nas suas orações, seja fiel com aquilo que você fala com Deus, seja fiel nas palavras que você empenha à sua liderança, seja fiel às pessoas que você ajuda, às pessoas que você, de alguma forma, é usado por Deus para levar alento, para levar sustento. Seja fiel. Seja fiel às campanhas do Quilo na sua igreja. Seja fiel, amado. Seja fiel. Seja fiel na sua vida. Seja fiel à sua família. Seja fiel aos seus bens. Seja fiel aos seus procedimentos. Seja fiel no seu trabalho. Querido, seja fiel. Que essa palavra possa te abençoar. E olha, não esquece não, curte, compartilha, vamos espalhar a palavra de Deus. Tem muita gente precisando ser fiel. Então vamos espalhar essa palavra. Fica com Jesus, amado.